Você se arrepende de alguma coisa e gostaria de voltar no tempo para poder consertar ou para poder refazer? Eu quero conversar sobre isso com você. Sabe por quê? Muita gente para no tempo e às vezes fica guardando uma dor, revivendo essa dor vez após vez e não se livra de uma coisa que faz muito mal não só para ela, mas para as pessoas que estão ao seu redor. Errar é humano. Nenhum de nós conseguiu ser perfeito na trajetória. Todos nós temos algumas lembranças dolorosas. Todos nós gostaríamos de visitar algum lugar lá no passado, lá no tempo, para poder refazer algumas coisas ou para melhorar algumas coisas que a gente hoje, na maturidade que alcançou, reconhece que não fez bem o suficiente. Mas eu quero te tirar desse lugar de prisão que às vezes em que você se colocou. É preciso que você dê uma chance para você mesmo e para as outras pessoas, vencendo essa dor. Quantas pessoas estão presas na depressão, presas no passado? Eu quero trazer alguns textos da palavra que falam com você sobre isso, primeiro trazendo o exemplo de uma pessoa da palavra que viveu isso. Há um homem no Novo Testamento chamado Paulo, e ele foi responsável por uma perseguição muito grande na igreja. E por causa de Paulo, muita gente desistiu da fé, muita gente tomou outros rumos que não eram os que deveriam, porque enfrentou uma perseguição muito acirrada por parte dele. E um dia, Paulo teve um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, ele descobriu que aquilo que ele estava fazendo, aquela perseguição, era errado. E o que aconteceu com a vida desse homem? Eu fico pensando, imagina o que foi para ele pensar em quantas pessoas ele perseguiu, em quantos cultos ele desfez, em quantos ajuntamentos ele foi o responsável por acabar com aquilo ali, porque ele simplesmente achava que o que ele estava fazendo era o certo. Se ele tivesse ficado preso no passado, ele não seria o Paulo de quem nós ouvimos falar hoje, o grande escritor do Novo Testamento. O que fez com que ele vencesse tudo isso foi não se colocar nesse lugar de dor e ficar ali lamentando de um passado que é impossível revisitar. Olha só uma das coisas que ele diz lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8. Ele vai falar sobre o poder dos pensamentos e sobre uma ordem de Deus para nós a respeito dos nossos pensamentos. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, pensa, tudo isso, se houver virtude ainda em tudo isso, e se algum louvor existe, nisso você ocupe o seu pensamento, com isso você ocupe o seu pensamento. Que tipo de pensamento tem estado no seu coração? Que tipo de pensamento você tem alimentado? Alimentar pensamentos contrários a esses, que Deus disse aqui, contrários ao que é justo, ao que é puro, é um grande prejuízo, não só para você, mas para aqueles que o cercam. Tem um texto lá no livro de Lamentações também que eu quero ler para você, que ele é sensacional, está lá em Lamentações capítulo 3, no versículo 21. Diz assim: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É isso, a memória serve para você revisitar os bons momentos e não para você manter os maus momentos vivos na sua mente. Deus está dizendo aqui, olha, traga à memória não as coisas ruins do passado, mas traga à memória aquilo que pode te dar esperança. E o último texto que eu quero citar para você está aqui, em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13, Paulo vai dizer algo muito interessante que eu acho que foi o que salvou ele na trajetória. Imagina quantas vezes Paulo não deve ter sido assaltado por aquelas memórias do que ele havia feito no passado, das perseguições que ele havia empreendido. Ele aprendeu a conviver com aquilo. E ele diz aqui nesse texto: irmãos, quanto a mim, eu não julgo haver alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço. E esse é o meu conselho, meu chamado para você hoje. Diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo,
para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe, as pessoas que estão ao nosso redor merecem que a gente prossiga. Não importa o tamanho da dor que ficou no passado, não importa quão difícil seja atravessar esse momento. Nós precisamos nos reerguer, nós precisamos avançar. Eu trago um testemunho pessoal. Eu passei um pouco mais de 100 dias com a minha mãe num processo em que ela teve um problema de saúde e ela ficou no hospital. Ela já não respondia e foram mais de 100 dias com ela no hospital. Eu cria na sua recuperação, eu cria na sua cura, mas o que aconteceu foi que minha mãe não voltou. E nesse processo, a minha mãe partiu para o Senhor no dia 5 de abril de 2019 e nesse processo, um mês depois, era Dia das Mães. Eu me lembro de ter acordado naquele Dia das Mães e de me assentar na minha cama e o meu desejo era deitar de novo, tacar o cobertor em cima da minha cabeça e passar o dia chorando. Era uma experiência muito recente, uma experiência muito dolorosa, mas eu me lembrei de que não tinha como voltar no tempo, não tinha como comemorar o meu Dia das Mães com ela, mas aquele Dia das Mães podia marcar a vida dos meus filhos. E eu não queria que marcasse a vida dos meus filhos de uma forma dolorosa. Então, pelos meus filhos, eu me levantei, eu tomei um banho, eu orei e chorei no banheiro, mas saí dali renovada, porque eu disse, a minha vida continua e eu quero continuar marcando os meus filhos com momentos alegres. Eu quero que o Dia das Mães não seja para eles um dia de choro, mas seja um dia de alegria, porque a mamãe deles está aqui. Pelos outros, nós precisamos nos levantar. Essa experiência se seguiu porque uma semana depois eu estava dando aula numa escola chamada Rema, no Gama. E quando eu fui escalada para essa escola, eu já fiquei pensando, Deus, como que eu vou dar aula sobre Cristo, aquele que cura, numa matéria tão forte, depois de ter ficado 100 e poucos dias com a minha mãe, entre hospital e home care? E Deus me disse, você vai contar a sua experiência para os alunos. Um dia eu estava na sala de aula e um aluno me procurou na hora do intervalo e disse, professora, a minha mulher está numa cama em depressão. Ela não se levanta desde o dia em que a mãe dela partiu. E o Espírito Santo me disse, é hoje que você vai contar o seu testemunho. Eu pedi licença para os alunos e eu fui falar para eles sobre a importância de seguir em frente. Não é que a dor fique menor. Não, é que aqueles que estão ao nosso lado precisam de nós ainda. E nós não podemos ficar paralisados num lugar de dor e deixar que isso influencie a vida daqueles que estão ao nosso redor. Sabe, a gente continua construindo memórias. E aquelas pessoas que estão ao nosso lado merecem de nós o nosso melhor. Depois que eu contei toda a história naquela aula, aquele aluno levou para a mulher dele. E eu tive muitos testemunhos de pessoas que foram curadas simplesmente por essa palavra. Olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, guardando na memória todas as coisas boas, eu prossigo para o alvo, construindo em mim e nos outros novas e boas memórias. Não fique paralisado no passado. Não se mantenha nesse lugar de arrependimento, porque o passado já foi. Mas o presente você está construindo hoje. E o seu futuro pode ser glorioso se você simplesmente decidir se levantar. E por amor a você, por amor a Deus e por amor aos outros, continuar a sua carreira, fazendo o seu melhor e dando todos os dias o seu melhor, às vezes até mesmo renascendo das cinzas. Levante-se, resplandeça, porque você está no mundo, porque o mundo precisa de você. Você é útil, você é necessária. Construa lindas memórias, siga em frente, continue a sua história, porque Deus é contigo. Beijo!